A paz do Senhor, crianças. Vamos para a nossa segunda videoaula da nossa escola bíblica dominical. Como é que vocês estão? Hein? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar, né? Agora vamos para a nossa quinta lição. Isso mesmo. O tema da nossa revista é os milagres de Jesus. E o nosso quinto milagre que vamos aprender hoje é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes de nós começarmos a aprender mais de Jesus, vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por tudo que fizeste por nós. Te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por suprir as nossas necessidades, pelo pão de cada dia. Ó Senhor, te agradecemos também pelos livramentos. Ó Pai, te agradecemos pela nossa vida, a vida de cada criança que vai, Senhor, aprender nesta manhã mais sobre a tua palavra, também vai te adorar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Também te pedimos que entre nos lares de cada criança, Senhor, vai salvando, vai libertando, ajudando a cada uma. Senhor, também te pedimos, ajuda o nosso pastor, a nossa missionária, todo o corpo de obreiros da nossa igreja, cada membro, Senhor, cada líder. Pai, nos ajuda e neste momento também te pedimos a tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá? Vamos agora louvar, isso mesmo. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino 561. Vamos abrir a nossa harpa e louvar ao Senhor com o hino 561, que tem como título Que Bênção. Vamos lá? Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar. Que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim procuram, que bênção a pátria a qual posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Obrigada, Milena, por nos ajudar a louvar nesta manhã. Isso mesmo. A paz do Senhor, crianças. Então vamos lá? Vamos agora para a nossa história de hoje.
Glória a Deus. Então, eu convido agora as crianças a abrirem a sua Bíblia. Pede a ajuda do papai e da mamãe agora. Pega a tua Bíblia. E a nossa história de hoje está no livro de João. Isso mesmo. No livro de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 14. Então, a nossa história de hoje, que eu falei logo no início, é sobre a multiplicação dos pães e peixes, mais um milagre que Jesus operou. Então, vamos agora decorar o nosso versículo. Toda lição nós decoramos um versículo, para a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, vamos lá. O nosso versículo de hoje diz assim: Jesus pegou os pães e os repartiu com todos. Repete aí comigo, crianças. Jesus pegou os pães e os repartiu com todos. Livro de João, capítulo 6 e versículo 11. Muito bem. Agora eu vou dar uns segundos para vocês repetirem, tá certo? Repete aí, crianças. Muito bem. Devemos guardar sempre a palavra do Senhor. Vamos para a nossa história. Olha só. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia num barco com os seus discípulos. Quando ele desceu na praia, ele subiu a um monte para descansar, pois ele já havia pregado muito para as pessoas curadas e enfermos. E ele subiu ao monte para descansar junto com os seus discípulos. Mas a multidão que estava com ele, aprendendo a palavra dele, continuou seguindo ele. Uns foram de barco, outros foram pela praia e seguiram Jesus até chegar ao monte. Jesus olhou para aquela multidão e mesmo que eles estivessem cansados, mas mesmo assim eles continuavam seguindo a Jesus para aprender mais e também para ser curado. Isso. Então, Jesus continuou a pregar sobre o reino de Deus e curava os enfermos. Olha só, crianças. Jesus continuou pregando sobre o reino de Deus e também continuou curando os enfermos. E o tempo foi passando e começou a anoitecer, começou a ficar escuro. E Jesus se preocupou com aquela multidão que estava tanto tempo ouvindo a palavra de Deus e também sendo curado, mas não iam embora, continuavam ali com Jesus. E Jesus falou assim para um dos seus discípulos, chamado Filipe: olha, Filipe, onde compraremos pães para alimentar toda esta multidão? Mas os seus discípulos disseram: Jesus, manda essa multidão para casa, manda eles irem descansar, já está tarde. Mas Jesus, olha, não aceitou não. Pediu que os discípulos dessem de comer àquela multidão. E perguntou a Filipe: onde compraremos pães para alimentar toda esta multidão? E Filipe respondeu: Jesus, precisaríamos de muito dinheiro para comprar pães para alimentar toda esta multidão. Porém, André, outro discípulo de Jesus, disse: olha, Jesus, tem aqui um menino. Eita! Tem um menino que trouxe o seu lanchinho para aprender mais a palavra de Deus.
e ele quer dividir o seu lanchinho com todos. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Olha o lanchinho daquele menino. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ver? Olha só. Um pão, 2 pães. Vamos ver, vamos lá contar. 3 pães, 4 pães. Eita, estamos chegando lá. 5 pães. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. Mas será que aqueles 5 pães daria para alimentar toda aquela multidão? E sabe quantas pessoas tinham naquela multidão? A Bíblia diz que tinham quase 5.000 homens. Mas eles não contaram as mulheres e as crianças. Então tinha muito mais de 5.000 pessoas. Tinha muita gente para comer 5 pães. Mas o menino também levou 2 peixinhos. Olha só, 2 peixinhos. 2. Mas será que 5 pães e 2 peixinhos ia dar para alimentar toda aquela multidão? Mas o mais importante, crianças, é que aquele menino, ele ofereceu o que ele tinha. Ele decidiu dividir com as pessoas o seu lanchinho. E vocês também devem fazer assim. Dividir sempre, compartilhar sua comida, seus brinquedos. E também devemos oferecer o nosso louvor a Deus, a nossa oração e as nossas ofertinhas. Fazer também como aquele menino fez. Então, Jesus ordenou que todos se sentassem. E sabe o que ele fez, crianças? Ele levantou aquele alimento, deu graças a Deus. Isso mesmo. Devemos fazer assim também quando formos nos alimentar. Agradecer a Deus pelo aquele alimento. Foi o que Jesus nos ensinou. Levantou aquele alimento, orou e agradeceu. Agradeceu a Deus. Depois de agradecer, Jesus repartiu aqueles pães e os peixes e entregou aos discípulos e pediu que eles distribuíssem a multidão. Então os discípulos começaram a dividir os pães e os peixes para aquela multidão, que eram quantas crianças? 5 pães e 2 peixinhos. Eita, que o peixinho caiu, acho que ele queria fugir. Então tinha aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Toda aquela multidão comeu e quando eles estavam já todos com a barriguinha cheia, Jesus disse: junta o que sobrou e vejam quanto sobrou. Sobraram, sabe quanto, crianças? 12 cestos de pães, daqueles pedaços de pães. Olha que milagre Jesus operou. Alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Fez o milagre da multiplicação. Todos comeram, ficaram de barriga cheia e ainda sobrou. É assim que Jesus faz em nossas vidas. Jesus, ele providencia tudo que precisamos para viver. Amém, crianças?
E agora vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje vamos ter duas atividades. A primeira é que cada alimento que vocês fizerem, vocês deverão fazer, sabe o quê? Fechar os olhos e agradecer a Deus por aquele alimento e pedir ao Pai que também dê alimentos para aquelas crianças, aquelas pessoas que não têm o que comer, tá certo? Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade, você vai fazer um belo desenho daquele menininho dividindo os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Amém, crianças? Vamos orar para encerrar a nossa aulinha de hoje? Senhor Jesus, te agradecemos por este momento que passamos aqui aprendendo mais da tua palavra, te louvando, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada criança que assistiu essa videoaula. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, crianças, e um abraço da tia Naíra. Tchau.